Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 28 de novembro de 2025. E nesse horário nós estudamos essa obra, O Livro dos Médios, essa publicação de Allan Kardec, né? Nós estamos estudando, deixa eu abrir aqui, a parte segunda, capítulo 14 dos médios. Hoje a gente vai começar o item 3, médios audientes. Mas antes de iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, o médico das almas, os espíritos amigos, rogar aos nossos irmãos que nos abençoem, que nos fortaleçam, que nos amparem, né? Que reponham nossas energias, para que a gente possa continuar desenvolvendo o nosso trabalho da melhor maneira possível e que o Pai esteja sempre a nos fortalecer a cada dia que passa. E também vamos agradecer tudo pelas bênçãos, né, que a nossa família tem recebido e pedir a Deus que ampare, abençoe e fortaleça todos os nossos irmãos que se encontram, né, doentes, despreparados, desesperados, desequilibrados, que eles possam, né, também receber a compaixão, a misericórdia do Senhor, porque são muitos aqueles que estão sofrendo. Que Deus abençoe esses nossos irmãos, que Deus os fortaleça. Graças a Deus. Vamos lá iniciar aqui o nosso estudo, né? É, deixa eu pegar aqui o negocinho. Tá, vamos lá. Médios audientes. Estes ouvem a voz dos espíritos. Estes ouvem a voz dos espíritos. É como dizemos ao falar da pneumatofonia. Algumas vezes, uma voz interior. Está lá na questão 150, só vou voltar aqui rapidinho na 150, não precisa vocês voltarem, não. Só para a gente ler, quando ele fala aqui da pneumatofonia, ele diz: é, pneumatofonia é a voz direta, é a voz direta. Dado que podem produzir ruídos e bancadas, os espíritos podem igualmente fazer-se ouçam gritos de toda espécie, e sons vocais que imitam a voz humana. É quando a pessoa escuta, né? Gritos. Até vimos o caso aqui de uma moça, né? Estava sofrendo processo obsessivo, até barulho de tiro, né? Você pode ouvir. Essa é a pneumatofonia. Agora, médios audientes é aqueles, né, que é, é, ouvem a voz dos espíritos, ou som que os espíritos possam fazer, né? Um grito, um urro. Então, quem escuta é médio audiente, que pode ser, vamos dizer assim, uma coisa agradável, como pode ser uma coisa bastante desagradável, né, gente? A médio audiente agradável é quando você escuta coisas bonitas, né? Um, uma palavra assim de conforto, um elogio, uma prece, um abraço. Mas quando a gente escuta coisas horrorosas que eles possam nos dizer, como Aldegundes, ou como a Mariana ouvia, como aquela história que nós vimos da moça, né? Que o rapaz que ela gostava, ele se suicidou. Ele gostava dela, mas ela nem sabia disso. Ele morreu ou se suicidou, e depois ele começou a provocar sons para assustá-la. A coisa, né? Não fica muito legal. Então, isso aqui, como dissemos ao falar da pneumatofonia, algumas vezes uma voz interior, que se faz ouvir no foro íntimo.
de outras vezes é uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa viva. Então, às vezes, é como se você escutasse dentro de você. Outras vezes, parece que é alguém te chamando. Você até vai até a janela, tem alguém me chamando aí. Você vai lá na janela, você abre a porta para ver e não encontra ninguém. Os médiuns audientes podem, assim, travar conversação com os espíritos. Se ele escutar o espírito, identificar, ele pode conversar com os espíritos. Quando tem o hábito de se comunicar com determinados espíritos, eles os reconhecem imediatamente pela natureza da voz. É igual quando nós recebemos um telefonema. Você atende o telefone, a pessoa, oi, tudo bem aí? Se você tiver muita intimidade com a pessoa, você já reconhece, é fulano, é ciclano. Pela voz você identifica. É a mesma coisa o médium. Se ele se comunica muito com aquele espírito, quando o espírito fala com ele, ele já sabe quem é o espírito, porque ele reconhece a voz, o som, né? Quem não seja dotado desta faculdade pode igualmente comunicar com o espírito se tiver auxiliá-lo um médio audiente, que desempenha a função de intérprete. Então, uma pessoa quer falar com algum espírito, ou quer receber uma mensagem, mas ela não é médio audiente. Aí ela conhece alguém que é médio audiente. O espírito fala para esse médio audiente, e esse médio audiente passa para a pessoa a mensagem. Essa faculdade é muito agradável quando o médium só ouve espíritos bons, ou unicamente aqueles por quem ele chama. Assim, entretanto, já não é quando um espírito mau se lhe agarra, quer dizer, o persegue, fazendo-lhe ouvir a cada instante as coisas mais desagradáveis e, não raro, as mais inconvenientes. Cumpre-lhe, então, procurar livrar-se desses espíritos, pelos meios que indicaremos no capítulo da obsessão. Esse capítulo da obsessão é o capítulo 23, né? Mas, se a gente for lá, deixa eu ver aqui, não, deixa eu pegar outro livro, né? Deixa eu ser tantos livros aqui, que às vezes eu me perco. Se eu for na questão, deixa eu ver aqui. Ô, Rose, Oi. tem pessoas que são médios videntes, né, e se assustam, né? E no Isso. mesmo sendo médio vidente, não se acostumou ainda a ver. E aí, ai meu Deus, eu vi agora, imagina o audiente, hein, que escuta, Nossa! E para onde você vai, a voz vai atrás de você. porque o ver você consegue interpretar. É um espírito. Exatamente. É um espírito, é bom, é ruim, pela maneira, pelo jeito que vê. Agora, a voz, meu caramba, deve ser assim meio complicado. Sim, não deve ser fácil, não. Inclusive, ele fala aqui uma coisa, olha como ele termina a questão. Ele diz assim: cumpre-lhe, quer dizer, cumpre ao médium, então procurar livrar-se desses espíritos, aqueles que são maus, que ficam perseguindo você, pelos meios que indicaremos no capítulo da obsessão. Então, no capítulo da obsessão, ele vai ensinar como você deve se livrar desses espíritos que estão a te perseguir, gritando coisas horríveis no teu ouvido. Aí eu pergunto assim: será que esses espíritos ficariam gritando coisas horríveis no ouvido de uma pessoa moralizada, de padrão evolutivo elevado? Complicado, né? Claro que não. Por que que eles se agarram em nós? Por que que muitas vezes nós ainda somos obrigados a ouvi-los? Então, ele diz que no capítulo da obsessão, ele vai explicar como se livrar deles. Mas eu trouxe aqui como se livrar deles. Pegue aí o livro dos Espíritos, que sempre quando a gente for estudar qualquer estudo espírita, eu já pedi a vocês, deixem o livro dos Espíritos, Evangelho e o livro dos Médios perto.
Como a gente está estudando o livro dos médios, deixa o Evangelho e o livro dos Espíritos perto. Está estudando o livro dos Espíritos, deixa o Evangelho e o livro dos médios. Tá? Pegando o livro dos Espíritos, na parte segunda, capítulo 9, da intervenção dos Espíritos, vamos ler a questão 467, 467. Carmen, lê para a gente a 467. 477. As Não, fórmulas. 467. 67, entendi 400. 467. Tá bom. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Respondem os espíritos. Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, se você não sintonizar com eles, eles vão gritar à vontade e você não vai ouvir. Então, ele falou a Kardec que ele vai mostrar o meio da gente se livrar deles no capítulo da obsessão. Mas Kardec, na 467, já mostrou para a gente o caminho das pedras. Deixa eu ver aqui. Eu fico olhando para ver quem está aqui com a gente. Joana, lê a 468, 468, e depois o Alberto vai ler a 469. Joana, 468. Desculpa que eu estou cheio de gripe. 468, né? Ai, minha filha, peguei um resfriado. Tá 468. bravo, né? Renunciam às suas tentativas, os espíritos, cuja influência a vontade do homem repele, que queirais que fizessem. Quando nada conseguem abandonar o campo, entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. Quer dizer, se a gente não fizer nada para atraí-los, eles vão ficar gritando, gritando, gritando. Daqui a pouco vão ficar o quê? Cansados. E vão desistir. Mas ficam de olho assim. Vai que a gente faz assim, ó. Tô com saudade. Eles pimba, voltam. Não é? Ai, meu Deus, deixa eu Então, o fechar Kardec aqui. falou: se você não abrir porta para ele, ele vai desistir. Mas se você, de repente, abre, deixa eu só puxar um pedacinho da porta para olhar, opa, ele está de volta. Ele vê o que? Ela está com saudade de mim, eu vou voltar. Alberto, lê a 469. Vamos lá. 469. Por que, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões mais. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. É essa a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Com certeza, se a gente fizer o que está escrito na 467, 468, 469, eles vão gritar à vontade no nosso ouvido. E a gente não vai ouvir. Entendeu? Então, Kardec diz que vai, lá no capítulo da obsessão, ele vai mostrar o caminho das pedras. Mas o livro dos Espíritos aqui já dá orientação para a gente. Como repelir ou evitar esses espíritos. Porque somente o espírito inferior vai ficar gritando, xingando, amaldiçoando no nosso ouvido ou na nossa cabeça, né? O espírito superior não vai fazer isso.
Então, Kardec, aqui com essas 3 perguntas, já mostra para a gente como tratar desse problema, que, na verdade, é um problema que está em nós. Agora, a gente falar dos médios falantes. 166. Os médios audientes, que apenas transmitem o que ouvem, não são, a bem dizer, médios psicomédios. Ele quer dizer, médios falam, porque lá na época de Kardec, o termo psicofônico não era usado. Ele usava o termo médium falante. Esse era o termo que Kardec usava, médio falante. O termo psicofônico vem depois. Então, ele está querendo dizer o seguinte, que aquele que apenas transmite, é assim, ó, ele ouve e transmite. Então, ele está conversando, de repente, eu estou conversando aqui com a Carmen. A Carmen é uma médium falante, tá? É uma médium audiente, por exemplo, audiente. Aí ela ouviu o espírito. O espírito diz para ela, Carmen, diz para a Rose ela fazer isso, isso, isso. Aí ela chega para mim e diz, ó, Rose, o espírito aí, ó, tá gostando do que você está fazendo, não. Mandou você corrigir isso. Isso não é psicofonia. Não é psicofonia. Ela apenas está transmitindo um recado. Entendeu? Então, ele está dizendo aqui, estes últimos, os médios falantes, aí ele diz, os médios audientes, o que ouviu, e que apenas transmite o que ouve, não são, a verdade, médios falantes, médio psicofônico. O médio que ouve e transmite, ele não é o psicofônico, na verdade. Aí ele diz aqui, estes últimos, que são os falantes, os psicofônicos, a mais das vezes nada ouve. O psicofônico nada ouve. Lembra que nós estamos estudando isso do Diversidade dos Carismas? É pensamento, aquele pensamento do espírito entra nos canais condutores que estão do perispírito, passam para o cérebro e vão ser expressos dos canais expressores. Então, ele fala aqui, estes últimos, que são os falantes, os psicofônicos, a mais das vezes, ele não está dizendo todos, na maioria das vezes, nada ouvem. Neles, nos psicofônicos, o espírito atua sobre os órgãos da fala, como atua sobre a mão dos médios escreventes. Mas a gente já estudou isso. Não é que ele pegue a mãozinha, não. Ele vem aqui. Lembra? Na área do cérebro responsável pelos movimentos. Então, ele diz aqui, como atua sobre a mão dos médios escrevemos. Querendo comunicar-se, o espírito se serve do órgão que se lhe depara mais flexível no médium. A um toma da mão, a outra palavra, a um terceiro do ouvido. Então, nós já sabemos que os canais expressores está na região do cérebro responsável pela fala e pelo movimento dos membros, braços e mãos. Mas antes, a mensagem tem que passar pelos canais condutores que estão no perispírito. E dos canais condutores que estão no perispírito, eles passam para os canais expressores que estão no cérebro. Porque é ali do cérebro que o espírito vai ver o quê? Qual é a faculdade que esse médio tem mais flexível? Aula de ontem. É a da fala, psicofonia. Qual é? Não, é da escrita, psicografia. Lembra quando nós estudamos ontem que não é recomendável que o médio tenha que desenvolver todas as faculdades? Que ele procure uma ou duas para desenvolver? E o espírito vai ver qual é a mais flexível. É a nela que ele vai trabalhar. Então, eu trouxe aqui, ó, deixa eu compartilhar com vocês aqui, que eu estou com o meu computador e a tela aqui um pouquinho afastados.
para a gente compartilhar aqui. Está aqui, ó. Eita, mudou aqui a. Deixa eu ver aqui. Espera aí que eu tenho que puxar para cá. Vamos lá. Vocês estão vendo? Só me dá um retorno rapidinho. Eu Sim, estou. sim. Sim. Vamos dar uma olhadinha um pouco na nossa anatomia. Porque a gente fala de canais condutores, canais expressores, mas isso aqui, nós estamos falando do nosso cérebro, corpo físico, tá? Funções do encéfalo. Porque a gente fala que os canais, que o espírito vai trabalhar, vai tocar, vai acionar o nosso cérebro, os canais expressores. Então, ele diz aqui: funções do encéfalo. No encéfalo, nós temos o lobo frontal, que é responsável pelo pensamento consciente, pela solução de problemas, pela leitura, pela linguagem, pelos movimentos. Aí temos o lobo parietal, é a interpretação das sensações, é nessas áreas. A orientação corporal, direita, esquerda, a leitura. Às vezes você tem dois lobos que trabalham a mesma coisa, tá? O lobo temporal, comportamento, inteligência, memória, movimentos, audição. Temos aqui a medula espinhal, que é responsável pela condução de impulsos nervosos. Lobo occipital, responsável pela visão, percepção de calor. Cerebelo, responsável pelos movimentos voluntários, postura, aprendizagem motora, equilíbrio, tônus muscular. Aí aqui também, funções do cérebro, voltando ao lobo frontal, movimento, pensamento, planejamento, raciocínio, comportamento, emoções, memória, linguagem, expressão. Lobo parietal também, ampliando cada lóbulo, né? Porque aqui, no primeiro, ficou mais resumido. No segundo, estamos ampliando. Localização espacial, recepção e processamento, sensorial do organismo, leitura, compreender as relações espaciais, visão, equilíbrio no hospital, cerebelo, está aqui, ó, equilíbrio, coordenação muscular, tronco encefálico, que está mais ou menos nessa região, né? Funções básicas, respiração, batimentos cardíacos e pressão arterial, temperatura do corpo, manutenção do ciclo, vigília, sono, isso é importantíssimo. Então, o espírito, quando o pensamento atravessa os canais condutores que estão no nosso perispírito, essa ideia, esse pensamento atinge o nosso cérebro e passa pelos canais expressores. Aí é aqui que o espírito vai trabalhar. É aí que o espírito vai agir. Então, a gente vai entender aqui, deixa eu só colocar isso aqui. Quando o Hermínio de Miranda, deixa eu ver se é nesse, qual é o capítulo? Eu tinha marcadinho. Quando o Hermínio de Miranda, ele vai falar que no início ele não entendia bem essa questão, né? Ele tinha dificuldades de entender essa questão sobre quando fala-se que os espíritos agiam sobre os órgãos. Deixa eu ver só se eu acho aqui. Eu tinha isso marcadinho aqui, que é tão importante, isso que eu já fui e voltei várias vezes nesse item. Só um instantinho, gente. Peraí. Deixa eu ver aqui. Eu não me lembro, eu estou tentando aqui, quando ele fala.
Ah, meu Deus, isso é tão importante. Eu sabia que eu ia voltar aqui, mas deixa eu ver se eu acho aqui. Vai ter um momento que ele vai dizer assim: ah, eu não compreendia bem quando Kardec falava uma situação. Deixa eu ver se eu não achar, tudo bem, deixa para lá. Não, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, só um minutinho, gente. Ai, que coisa chata. Eu tinha isso anotado aqui, porque a gente foi e voltou várias vezes. Falamos disso várias vezes. Deixa eu ver aqui, se eu acho aqui. Peraí, só um minuto, gente, só um minuto. Se eu não achar, tudo bem, deixa para lá. Deixa eu ver aqui. Não vou achar, não. Tá difícil, que eu tirei a marcação. Peraí, 245 XX. Só um minutinho. Quando ele fala, ele falou isso, ele deixa tão claro isso aqui, quando ele fala, né, de, e ele faz uma ligação com o Livro dos Médiuns, sobre os órgãos. Gente, vê se vocês que acompanham a aula lembram mais ou menos, quando ele fala assim, eu não entendia muito bem o Hermínio Miranda, quando Kardec falava, e quando ele fez esse estudo, ele conseguiu entender melhor a questão dos órgãos. Ai, meu Deus, eu não vou achar. Não vou achar, é uma pena. Que isso aqui explica bem. Olha que eu deixei tanto tempo marcado, mas alguma coisa aconteceu que desmarcou do meu livro. Que eu vi, várias vezes eu vinha essa pergunta. Bem, deixa, não vai aparecer mesmo. Deixa para lá. Que aqui ele fala, ele usa muito, ele explica direitinho, né? Ai, sim, vai aparecer. Vou ter que encontrar isso, marcar novamente, para a gente falar desse assunto. Ele chama a nossa atenção porque nós entendemos errado. E ele vem trazendo essa explicação para a gente sobre o fato. Deixa para lá. Não vai, eu não vou conseguir. Acho que vocês não vão conseguir lembrar aonde está nesse. Eu não me lembro bem. Se eu não estou lembrando, vocês também não vão lembrar. Eu sei que eu estudei, nós estudamos, falamos sobre isso, né? Quando ele falava sobre essa questão dos órgãos. E o Livro dos Espíritos. Meu Deus. Fico chateada quando eu não consigo achar que eu queria explicar isso. Eu fico chateada. Deixa, você não vai atrasar a aula, não adianta. Não adianta que não vai sair mesmo. Então, deixa eu ver aonde eu estou. Aí o espírito, ele aciona nos canais, quando ele trabalha os canais condutores, ele aciona essa parte do cérebro aonde está essa flexibilidade do médium. Ele vai, então, se ele quer dar comunicação através da psicofonia, ele vai nessa região do cérebro e ele vai trabalhar, ele vai acionar essa região do cérebro, esse lobo que
desenvolve essa mediunidade, onde essa mediunidade se desenvolve. Então, se ele quer, no caso, que ele dê uma comunicação falada pela psicofonia, ele vai procurar a região do cérebro aonde vai poder se expressar aquela faculdade. Se ele quer trabalhar os movimentos, ele pode ir aqui, do lobo frontal, porque aqui ele vai acionar o quê? O movimento do braço, o movimento da mão, do médium. E aqui, continuando, a gente está mostrando aqui, essa região que eu estou mostrando, funções do encéfalo, funções do cérebro, é onde se localizam os canais expressores que estão no nosso cérebro. Então, aqui nós temos, que é chamado estruturas do sistema límbico. Então, tem aqui, direcionamento da atenção, tato e sensibilidade, inteligência artificial, a visão, controle da escrita, estruturas do sistema límbico, giro circulado, septo, bulbo olfatório. Aqui está a questão do olfato, se a gente sofreu um acidente e a gente afetar essa região, você perde a capacidade do olfato. Aqui da amígdala está ligado ao paladar. E assim o nosso cérebro é dividido. Aí ele diz aqui, o sistema límbico representa provavelmente a região mais primitiva do cérebro. Ele age como uma ligação entre as funções cognitivas superiores, como o raciocínio, e as respostas mais primitivas, como o medo. Então, gente, é nessa região aqui, que o espírito ele vai trabalhar. Tanto que quando eu voltando aqui no capítulo 17, vocês não precisam ir, não. No 7º parágrafo, ele diz assim, o Hermínio: 2 tipos de canais servem ao processo da comunicação mediúnica: os condutores, localizados no perispírito do médium, e os expressores, que se situam no seu cérebro físico. Isso que vocês estão vendo aqui é o nosso cérebro físico. Então, os nossos canais expressores se situam nesse cérebro físico, distribuídos esses últimos, esses canais expressores, pelos diversos segmentos que comandam os sentidos de expressão corporal e facial, gesticulação, fala, habilidades manuais, como escrita, desenho e outras. São, portanto, os canais condutores que estão no perispírito, que funcionam como elemento de ligação entre o espírito do médium e seu corpo físico. Então, os canais condutores que estão no nosso perispírito é que vão funcionar como elemento de ligação entre a individualidade médium e seu corpo físico. Tá? Veículos do pensamento gerado pela individualidade espiritual do próprio sensitivo, e que também servem a pensamentos alheios. Então, ele vai dizer aqui, que... Deixa eu ver aqui. Só mais um pedacinho para a gente entender melhor. Outro pedacinho que ele diz aqui, só para a gente... Deixa eu só pegar mais um pedacinho, só para a gente fechar isso aqui. Aí ele fala: medo, orgulho, vaidade e lisonja formam bloqueios e criam obstruções e interferências, não nos canais expressores que estão no nosso cérebro, mas nos condutores situados no perispírito. Então, quando o médium é orgulhoso, vaidoso, isso vai criar um bloqueio, não nos canais expressores do cérebro, mas nos condutores
que estão no perispírito sob o comando da individualidade espiritual do médium. Isso quer dizer que interferências modificadoras ou deformantes no conteúdo das comunicações ocorrem numa fase em que essas comunicações ainda não se expressaram no cérebro. Elas ainda estão no nosso perispírito. Então, aqui no cérebro, ele diz aqui, ó, como então, ele vai dar um exemplo, como então funciona o fenômeno da gidoglossia? Segundo o qual o comunicante parece falar sua própria língua e não a do médium. O processo continua sendo o mesmo. A entidade comunicante emite seu pensamento e o envia através dos canais condutores do médium, está lá no perispírito, nos quais pode encontrar matizes de línguas que o médium tenha falado em outra existência. Isso, contudo, não é indispensável, dado que os elementos básicos que integram o mecanismo da conversão do pensamento puro em palavras são programados em todos nós. Como o alfabeto, que na condição de um conjunto de símbolos gráficos destinados a instrumentar a exteriorização do pensamento é o mesmo, qualquer que seja a língua que se utilize em tal sistema. Então, essa linguagem ela vai estar arrumada no nosso cérebro. Então, ele diz aqui, ele vai dizer aqui, ó, deixa eu ver, eu quero pegar um pedaço onde ele mostra... o cérebro físico funciona basicamente como instrumento da personalidade encarnada, programado com as estruturas de sua linguagem materna, seus hábitos, seus automatismos, suas preferências, por este ou aquele tipo de alimento, vestimenta, moradia. Isso, porém, não situa a comunidade autônoma, livre dos controles e interferências da individualidade. Então, o que eu quero deixar a gente entendendo é o seguinte, que o pensamento do espírito, a ideia, isso que eu queria que ficasse bem claro para vocês, a ideia, ela vem do espírito comunicante. Ela não vem em forma de palavras, de letras. É o pensamento que vem. E esse pensamento encontra o médium. Só que esse pensamento, ele vai passar primeiro pelo perispírito do médium. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu não sei se eu consigo me fazer entender. Ele chega ao perispírito do médium. Na mente do médium, tá? No perispírito. Nesse perispírito do médium existem os canais condutores. Esse pensamento do espírito penetra pelos canais condutores no perispírito. E vão alcançar, agora que ele passou pelo perispírito do médium, ele vai chegar no cérebro do médium. Nesse cérebro do médium vão estar os canais expressores, que vem da palavra expressão, aonde vai ser concretizado aquela mensagem. Esses canais expressores é que vão decidir como a mensagem vai ser passada. Então, esse canal expressor vai observar no cérebro do médium qual a área mais flexível para ele, aonde a faculdade mediúnica dele tem maior flexibilidade. Se for no lobo frontal, nós temos ali a linguagem. Então, ele pode fazer através da psicofonia. Mas no lobo frontal também tem os movimentos. Então, ele vai ver o que é mais flexível.
É a linguagem ou os movimentos? Se for os movimentos, ele vai usar a psicografia. Movimentar o braço, movimentar a mão. Então, o espírito, ele não vai pegar a mão do médium, a garganta do médium, as cordas vocais do médium. Só em caso extraordinário, como nós já estudamos. Ele vai agir nessa área do cérebro aonde está localizado a linguagem, o movimento. Se é um médium, né, que tem muito apurada a questão da audição, médio audiente, aqui, ó, ele vai pegar o lobo temporal. Ah, evidente! Ele vai afetar aqui, ó, vai chegar aqui, ó, do lobo occipital. Ele vai agir nessa área aqui. E daí a mensagem vai ser expressa através dessa área. É por isso que eu queria pegar essa parte do Hermínio de Miranda, que eu não consegui, né? Deixa eu ver aqui. Para explicar para vocês por que o Kardec falou, o Hermínio falou que ele não tinha entendido bem como é que a coisa funcionava inicialmente, porque ele fazia uma interpretação errada do que o Kardec dizia. Ele mesmo diz, eu fazia uma interpretação errada, porque eu entendia que o espírito pegava a mão do médium, e não é assim, ele não pega a mão do médium. Entendeu? Ele não pega a mão do médium. Então, ele fazia essa interpretação errada da mensagem. Na realidade, o espírito, ele trabalha essa região do cérebro aonde se localiza esse lobo. Ah, gente, eu fico chateada quando eu não consigo, porque essa parte ia explicar bem direitinho como acontece isso, porque Kardec e tem a parte também, a pergunta lá, mas não é para falar, tá? Então vou aceitar, mas não fiquei muito satisfeito que eu tinha isso bem marcado aqui do meu livro, né? Mas deixa para lá, vamos deixar para lá. Então, deixa eu aqui interromper o compartilhamento. Vocês conseguiram entender o que eu estou querendo dizer? Toda vez que eu falo sobre isso, eu tenho dificuldade, eu fico achando que a coisa não fica bem clara. Essa questão dos canais condutores e dos canais expressores. E eu fico Eu com essa achei ótima a questão. explicação. E Eu eu já tinha não estudado o consegui livro, passar isso para vocês. eu achei muito boa por Principalmente você. a questão dos canais expressores. Eu fico com essa sensação. Por isso que eu sempre volto, eu quero falar dos canais expressores, porque eu fico na minha cabeça essa impressão que isso não fica. Por isso que eu trouxe essa questão do cérebro. Porque aí é no cérebro que o espírito vai trabalhar. Ele vai trabalhar nessa parte do cérebro. Ele vai ver, porque lembra quando a gente fala que o espírito, ele, antes da gente encarnar, o nosso perispírito é trabalhado? O nosso perispírito é trabalhado. Quando fala que a mediunidade é orgânica. Então, é aqui, é no nosso cérebro que o espírito vai trabalhar para eleger qual é o lobo que ele vai acionar para que o médium possa expressar a mensagem. Então, ele não vai pegar a mão do médium, como até Kardec usa essa expressão. Ele até usa essa expressão,
mas ele não vai pegar a mão do médium. Ele vai agir no cérebro, onde estão os canais expressores. E aí o médium vai trazer a mensagem. Fala, Carmen. Você sabe o que que me lembrei agora, quando você falou da área do cérebro, enfim, do movimento, da fala, enfim. Eu me lembrei daquele livro, Grilhões Partidos, quando a filha dá um tapa no pai quando desce a escada. Lembra dessa passagem? Lembra Sim, dessa sim, parte? sim, sim. Então, nesse caso, o espírito age no movimento dela. No lobo, O lóbulo, onde está lá onde a estão questão dos movimentos. movimentos. Por Porque quê? O que é que ele pensa ali? O que pode chocar mais? isso. Uma palavra? Ou Não, um tapa na frente de todo mundo. na frente de todo mundo? Né? No pai, que está ali embaixo, esperando a filha descer, né? Depois dele ter feito aquela festa maravilhosa, e a filha desce e ele dá aquele tapa. Ela dá aquele tapa violento. E a partir daquele tapa, as coisas explodem. Tudo explode, né? Então, ele vai buscar qual é a parte, como ele pode Qual a área de expressão, né? Qual a área de expressão? exatamente ali onde ele pode chocar, onde ele pode fazer chocar, trazer, né, aquilo para agredir, né, para fazer com que a coisa fique mais forte. Então, ele não vai pegar o braço dela, levantar o Não. braço dela, para ele poder dar o tapa. Ele vai agir na mente dela, no nosso, na mente não, no nosso cérebro, ali naquela área responsável pela parte motora. E ali ele vai fazer esse tipo de coisa, entendeu? Então, ainda estou olhando aqui, eu disse, não é possível que tenha desaparecido da minha mão essa. Porque eu acho até interessante quando o Hermínio, né, ele fala sobre isso, que a forma como ele fala é bem dentro daquilo que a gente tem de dificuldade para entender, né? Quando ele fala, eu tinha também dificuldade para entender essa questão, né? Ele tinha dificuldade de entender isso. Inclusive, né, aqui ele está citando até o Grilhões Partidos também, ele fala dos Grilhões Partidos também, porque isso tá bem, bem claro, né? Isso, né? Mas se eu achar para a próxima aula, eu trago, porque eu acho muito interessante, porque ele mesmo fala, e eu também tinha dificuldade de entender essa questão, né? E ele dá uma questão do Livro dos Médiuns, aonde o Kardec fala sobre isso. E ele traz para explicar bem para a gente essa dúvida dele. E que, quando ele lia a questão do Livro dos Médiuns, ele interpretava errado. Né? Ele interpretava errado. Como nós também, muitas vezes, interpretamos errado, e ele traz a explicação para a gente, de modo que a gente vai conseguir entender, mas eu não conseguia. Eu tinha isso marcado no meu livro, de alguma forma desmarcou, mas tudo bem, vamos deixar isso para lá, porque é aquela coisa, né? Às vezes você não consegue, não adianta. Gente, eu parei mesmo que questão que meu livro aqui se já desmarquei do Livro dos Médiuns. Vamos lá aqui. Me ajudem aí. Eu parei em que questão, Denise? Do Livro dos Médiuns. 166, 166, dos né? falantes. Ai, fiquei tão chateada de não conseguir. Né? Aí ele fala, né? O médio falante, mas eu vou achar e vou trazer na próxima aula. Ele diz aqui: o médio falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz. E muitas vezes
diz coisas completamente estranhas às suas ideias, habituais, aos seus conhecimentos, e até agora fora do alcance de sua inteligência. Embora se ache perfeitamente acordado em estado normal, raramente guarda lembrança do que diz. Em suma, nele a palavra é um instrumento de que se serve o espírito, com o qual uma terceira pessoa pode comunicar-se, como pode com o auxílio de um médio audiente. Nem sempre, porém, é tão completa a passividade do médio falante. Alguns há que têm intuição do que dizem no momento mesmo que pronunciam as palavras. Voltaremos a ocupar com essa espécie de médio quando tratamos dos médios intuitivos. Eu ainda fiquei com a impressão que a coisa não ficou bem clara. É incrível, mas toda vez que eu trato desse assunto, eu fico com a impressão que a coisa não ficou bem clara como eu queria passar para vocês. Eu fico com essa impressão. Tem alguma coisa aí nessa questão que eu acho que eu preciso trabalhar mais. Porque, para mim, é uma questão que fica, ela não fica bem colocada só desse jeito. Dessa vez, eu trouxe o desenho para poder passar para vocês poderem ver essa questão do cérebro da gente, né? Que é ali, é no cérebro. Porque durante muito tempo nós ficamos com essa impressão equivocada, porque até o Kardec fala assim, ele usa esse termo, pegar na mão do médium. E o espírito não pega na mão do médium. Ele vai agir aqui, no nosso cérebro. Ele vai, de alguma forma, ativar aquele lobo, seja temporal, occipital, aonde nós temos a faculdade mais flexível. Então, ele vai trabalhar aquele lobo. E, através da intervenção do espírito, naquele lobo, onde estão os canais expressores, você, médium, vai trazer a comunicação. Se é o lobo que trabalha a questão dos movimentos, você vai trabalhar, vai fazer a escrita, que é o movimento do braço, e da mão. Então, ele vai trabalhar o cérebro e não a mão. Mas eu vou achar aquilo para fundar, porque, para mim, tem um buraco aí. Tem alguma coisa que não fica muito colocada para mim, eu não fico satisfeito. Eu achei bem Eu não explicativo, Rose. sei, mas para mim tem alguma coisa aí. Depois que você trouxe Eu nunca tinha visto. essa apresentação aí, esse desenho, ficou mais claro ainda. Fico chateada porque eu tenho isso marcado no livro, mas eu não sei se saiu ou se eu me perdi aqui de alguma maneira e eu não estou achando essa parte que eu queria vincular no livro dos médiuns, quando Kardec fala, e o próprio Hermínio diz, que durante muitos anos ele lia essa pergunta do livro dos médiuns e ele não conseguia entender. Ele tinha um entendimento errado, e é o entendimento errado que nós temos ainda, né? Mas tudo bem, deixa. Fiquei até com um pouco de dor de cabeça. Mas tudo bem, deixa para lá. Depois eu vou achar. E eu quero ligar tudo, o livro dos médios, o livro do... para a gente trabalhar bem isso, porque eu tenho essa impressão que isso fica no limbo ainda, fica no limbo. Mas tudo bem, gente. Vamos parar aqui. Semana que vem, a gente começa no item 5, médios videntes. É dia 5, né? É. 5/12. É o item 5, médios videntes. É porque eu já ouvi, isso me agonia, sabe por quê? Porque eu já ouvi tantas vezes uma explicação equivocada a minha vida inteira. Essa expressão, esse ensinamento equivocado, e não só eu. A maioria das pessoas tem essa ideia equivocada disso.
que o Espírito vai agir aqui, que o Espírito vai pegar a nossa mão, nosso braço, porque isso está escrito no Livro dos Médiuns. Mas não é essa a ideia que Kardec queria passar. E o Hermínio destrincha isso muito bem. Mas a gente vai voltar aqui, não tem problema nenhum. A gente volta, vai em conta e vai fazer o link para a gente poder fechar bem essa questão, que para mim não está bem fechada. Tá legal? Então vamos encerrar aqui. Eu vou pedir para a Carmen fazer a nossa prece de agradecimento. Sim. Então, estamos muito agradecidos mais uma vez pela oportunidade de conhecimento, pela oportunidade de reflexão diante desse tema tão importante para nós, a mediunidade, e que estejamos sempre prontos para novos conhecimentos, para que a gente possa entender de verdade esse mecanismo que muitas vezes nos escapa, né, o entendimento. Que Jesus abençoe nossa amiga Rose, que é incansável, para que a gente possa cada vez mais ter desse conhecimento fechado, assim, no sentido de conhecermos na realidade. Então, só temos a agradecer a Casa de Francisco, que nos abre as portas para que possamos, mais uma vez, aumentar o nosso conhecimento. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, gente, vocês desculpem aí, tá, a minha insistência, mas tem coisas que às vezes ficam na minha cabeça e se eu não der conta disso, eu não consigo ficar tranquila. Um beijo aí no coração de todos. Daqui a pouco a gente começa com a nossa irradiação. 15 para as 7, tá, gente? 15 e 10 para as 7 a gente começa a irradiação. Um beijo no coração de todos.